Olá, eu sou a Bela Margarida do meu estilo Paula e esta é a aula número 3 da Semana do Foco. Esta semana está a acontecer esta aula está a ocorrer no dia 9 de janeiro de 2020 e amanhã é o último dia da Semana do Foco. Começou no dia 6 e vai até ao dia 10. Esta Semana do Foco é constituída por 4 aulas, divididas em 2 partes. A primeira parte é um conjunto de 2 aulas que estão focadas para a criação de objetivos, alinhares a tua mente com aquilo que realmente queres, e a segunda parte é uma parte de informação muito mais prática. Qual é o objetivo da Semana do Foco? É que pegues numa resolução de ano novo, aquelas resoluções sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre quereres melhorar a tua condição física, que agarres isso e que transformes isso num objetivo, que seja smart e ecológico para ti, e essa foi a primeira aula, e que depois de teres esse objetivo delineado, crias várias etapas que te permitem chegar a esse ponto. Falamos sobre isso na primeira aula. Na segunda aula desta primeira parte, falamos sobre as metas de progresso, ou seja, nós temos 2 tipos de metas, as metas de resultados e as metas de processo, e são estas metas de processo que te dão o progresso para que possas atingir as metas de resultados. Identificamos quais são as metas de processo e até te sugeri uma aplicação que eu costumo usar para que possas estar mais focado, para que possas estar mais determinada a atingir o teu objetivo. Assim, tudo é mais simples. Hoje vamos para uma parte mais prática. Se o nosso objetivo é termos a nossa saúde no que diz respeito a estilo de vida na palma da nossa mão, nós vamos pensar no nosso estilo de vida e aqui concretamente no que diz respeito à alimentação. Porquê? Porque eu já tive 25 quilos a mais do que aquilo que eu tenho hoje. E porque quando assumi isto, durante um ano eu perdi esses 25 quilos e recuperei a minha saúde, recuperei energia ou descobri energia que eu nem sabia que tinha e pude ter uma vida muito mais tranquila, muito mais ativa, muito menos estressada e preocupada com a minha saúde. Todos os meus exames normalizaram e estou feliz, estou bem, estou a criar novas etapas. A resolução de eu cuidar de mim vinha todos os anos na altura de ano novo. Este ano é que é. Mas depois de 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 semanas, os resultados não eram atingidos tão rápido como se esperava e eu não conseguia ter consistência. Por isso, ia deixando de lado e pegava nessa resolução para o novo ano. Até que um dia houve uma mudança. Eu criei um estilo que realmente fez sentido para mim e as mudanças aconteceram. Um ano, 25 quilos a menos. E já lá vai muito tempo sem recuperar esses quilos que perdi. Se eu consegui, tu também consegues. Quando iniciei este processo, eu criei um método de 4 passos que ainda hoje eu sigo. Sigo para esta mudança que continuo a fazer sistematicamente e sigo para outros parâmetros da minha vida. Esses 4 passos são aqueles que vamos falar hoje. Vamos falar mais nos 3 primeiros, o 4º vamos falar um pouco mais amanhã, de forma mais detalhada. Hoje vamos ter só assim um cheirinho dele. Quais são esses 4 passos? O primeiro passo é a informação. Porquê? Porque quando nós vamos fazer uma mudança, é importante que
não deixemos que outros sejam os nossos motoristas. E vais entender este contexto se ouviste ontem o vídeo sobre as metas de processo. Porquê? Porque quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, quando nós somos os motoristas, aí sim tudo faz mais sentido. E eu só posso ser o motorista se souber para onde vou. E então a informação é a chave para isso. O segundo passo são as limpezas. E vamos entender porque é que este passo é muito importante. O terceiro passo é fazer a lista das nossas compras, a lista de alimentos. Porquê? Porque vamos fazer uma alteração na nossa alimentação. Quarto passo é cozinhar ou alimentar-nos. O que é que efetivamente faz sentido e como colocar isso no nosso prato. Uma advertência. Esta mudança é uma mudança natural, mas que traz alguns efeitos secundários, como perda de peso, regulação, acho que é assim que se diz, da tensão arterial, diminuição do colesterol mau, aumento do colesterol bom, diminuição dos triglicéridos, diminuição ou até regressão para quem tem síndrome diabetes tipo 1 ou tipo 2, ou porque que seja pré-diabético ou que tenha resistência à insulina, pode melhorar sintomas de Alzheimer e poderia continuar a lista. Portanto, se tens algum problema de síndrome metabólica, tenha em atenção que esta mudança pode reverter alguns desses problemas. Por isso, convém que tenhas acompanhamento do teu médico de família, o médico que te acompanha, para que possas ir ajustando medicação, caso a tenhas, porque isso é do fórum, é da competência do teu médico, está bem? Vamos passar um pouco sobre estes 4 passos: informação, limpezas, lista de alimentos e, claro, alimentar-se. Primeiro passo: informação. Há vários tipos de informação. Cada vez mais eu vou evoluindo e vou acrescentando. Eu comecei com a avaliação, com a informação prática, ou seja, qual é a informação que eu preciso de saber, quais são os alimentos que eu vou comer ou não comer para poder seguir este estilo de vida. Depois de ter ultrapassado essa fase e porque estava a sentir que só essa informação era muito restritiva, eu passei para a informação científica. Ok, até que ponto é que isto é válido? O que é que nos diz a ciência? O que é que nos dizem os ensaios clínicos randomizados sobre esta alteração da alimentação? Depois de ter estudado e continuo a estudar os ensaios que vão saindo, comecei a pensar, mas será que sempre foi assim? Quando é que mudamos de alimentação? Fez sentido começar a ver o que é que há 2 milhões de anos, quando começaram a surgir os nossos antepassados mais próximos, o que é que eles comiam verdadeiramente? O que é que fez nós evoluirmos? E foi para a contextualização histórica deste tipo de alimentação. Depois comecei a pensar, ok, mas todos somos diferentes, sempre ouvi falar que é importante adaptarmos a nossa alimentação ao estilo de cada um, mas biologicamente somos todos iguais. O nosso sistema digestivo é praticamente igual. O que é que isso quer dizer? O que é que nos diz o nosso sistema digestivo? O que é que nos diz o nosso corpo em termos biológicos sobre a nossa alimentação? E foi quando vou reunindo todos estes 4 tipos de informação. Por exemplo, na informação prática,
foi simplesmente pensar que, ok, vou retirar da minha alimentação açúcares, processados, grãos e cereais. Ponto. Na informação científica, comecei a conhecer alguns estudos que efetivamente me diziam que uma alimentação low carb seria uma alimentação mais indicada para o nosso organismo. Na alimentação histórica, curiosamente, por exemplo, descobri que nós começamos a nos desenvolver quando começamos a comer mais carne. Porquê? Porque a carne exige menos tempo de digestão, ou melhor, menos energia, e quando introduzimos os cozimentos dos alimentos, ainda menos energia foi necessária, que o nosso abdômen começou a diminuir, o nosso intestino começou a ficar mais pequeno, começamos a perder menos energia para a digestão dos alimentos e começamos aqui a canalizar essa energia para o crescimento do nosso cérebro. E isso é um dado histórico interessante. Depois veio a informação biológica. Um ponto, por exemplo, que me chamou a atenção. Sabias que o pH do nosso estômago é um pH que ronda entre os 2,5 e os 3,5? E que o pH do estômago dos herbívoros anda à volta do 7? E porquê esta diferença? Porque o nosso estômago está preparado para digerir as proteínas de origem animal, enquanto que o pH dos herbívoros está preparado para digerir a proteína ou as fibras dos alimentos de origem vegetal. E vai sendo a combinação de todas estas informações que vai me permitindo evoluir cada vez mais neste ponto da informação. Vimos um pouco de cada um dos 4 pontos da informação que já estudei. Se tens mais curiosidade, qual é o que é mais importante para ti? Agora que falamos sobre a informação, faz uma pausa, pensa. Eu também vou começar por este ponto. Qual é, para mim, a informação mais importante? Depois, vamos para as limpezas. Existem vários tipos de limpezas e, essencialmente, precisamos de quê? De limpar a nossa mente, ou seja, precisamos de estar abertos a novas informações. Precisamos de nos libertar de mitos, ou seja, precisamos de pensar, por exemplo, durante muito tempo ouviu-se falar que comer mais que 2 ou 3 ovos por semana faz mal. Isso não tem qualquer embasamento científico. Logo, é um mito. E, pelo contrário, sabemos que podemos aumentar a nossa ingestão de ovos, que isso só nos traz benefícios. Isto para aquelas pessoas que não têm qualquer problema de alergia a algum componente dos ovos. Pronto. Depois temos a limpeza do nosso ambiente, que foi o primeiro tipo de limpezas que eu fiz, baseado no ponto 1, ponto da informação prática. Eu pensei, pronto, ok, eu não posso comer nem açúcares, nem processados, nem grãos, nem cereais. Então, a seguir o que eu vou fazer é entrar na minha cozinha, ver armários, ver despensa, ver frigorífico e limpar estes alimentos da minha casa. E foi isso que fiz. Há ainda um outro 4º tipo de limpezas que é importante. Limpar o nosso ambiente, mas o nosso ambiente social. Este é talvez o mais difícil, mas às vezes temos na nossa vida aquelas pessoas que não estão a acrescentar nada e que nos empurram para baixo, que nos apontam, que nos criticam, que dizem que vamos morrer por fazer isto, que sabem tudo sobre aquilo e etc. E que não nos estão a ajudar a evoluir. E este tipo de limpeza social não quer dizer que eu vou
dar um chuto nessas pessoas. Às vezes até são pessoas com quem nós temos que partilhar o nosso dia, porque é um colega de trabalho ou é um familiar. Mas provavelmente posso evitar privar tanto com eles, posso evitar contar-lhes a minha vida, porque ninguém tem nada a ver com isso, e se eles não me fazem bem, não precisam de saber da minha vida, e eventualmente arranjar um grupo social que esteja dentro da minha nova face. Não tenho que desprezar ninguém, tenho simplesmente que alargar o meu contexto. Faz sentido para ti este tipo de limpezas? Se sim, ou se já te sentiste incomodado ou incomodada com outras pessoas e que pensas que realmente isto está a fazer sentido, deixa aí um comentário ou partilha qualquer coisa connosco para saber se faz sentido mais para a frente voltarmos a falar sobre este assunto. Combinado? Depois do passo das limpezas, temos fazer a lista de compras. Claro que depois de eu ter feito as limpezas efetivas à minha despensa, ao meu frigorífico e na minha casa, eu fiquei com muito menos alimentos disponíveis. Então, tenho que ir às compras. Então, tenho que fazer a lista dos alimentos. O que é que eu optei por fazer? Dividi a lista em 4 faces e é isso que eu te aconselho a fazer. Pega numa folha de papel, divide em 4 colunas, por exemplo, 4 tópicos e começa a escrever lista de alimentos. Primeiro vais começar a falar sobre proteínas. Proteína de origem animal. Porquê proteína de origem animal? Porque aprendemos que a proteína de origem animal é a proteína mais densa e mais biodisponível, mais densa em nutrientes que necessitamos e onde os nutrientes são mais biodisponíveis. E além disso, sabemos que biologicamente o nosso estômago está preparado para esse tipo de alimentos. Logo, vamos começar a nossa lista pelo alimento mais simples, mais básico, mais importante da nossa alimentação, proteína de origem animal. Então aqui vais pensar quais são as proteínas de origem animal que conheces. Faz uma lista das carnes, dos mariscos, dos peixes que gostas. Discrimina tudo aquilo que gostas. Gostas de carne de porco picada, de costeletas, de cachaço, de patinhas, de orelha, de fígado, discrimina tudo aquilo que gostas. Vai vendo a tua lista de alimentos ficar bem saborosa. Depois de listares todas as proteínas que gostas, proteínas de origem animal, separando as carnes de animais terrestres e aves, os mariscos e os peixes, faz a lista de quê? Das gorduras boas. Nós precisamos de gordura na nossa alimentação. É fundamental, é um dos macronutrientes que são essenciais. Então, é necessário darmos ao nosso corpo boas gorduras. No passo 1, quando estive a estudar sobre alimentos que não se deve ingerir, também lá tinha um que é óleos de origem de sementes, tipo óleo de girassol e etc. Então, esses óleos já foram retirados da minha despensa, da minha casa. Tenho que colocar ou ver o que ficou. Lista das boas gorduras. E vamos lá colocar o quê? O azeite, a manteiga, a banha de porco, óleo de coco, natas, oleaginosas, coco, abacate. São tudo alimentos que são agradáveis para nós. Escolhe aqueles que tu mais gostas, não precisa de ter todos, e que vão dar sabor ao nosso prato. Depois deste alimento, depois das gorduras, nós temos o quê? Depois dos lípidos, temos os hidratos de carbono. Quais são os alimentos que são fontes de hidratos de carbono?
Tradicionalmente, quando falamos de hidratos de carbono, nós pensamos massas, arroz, pão. Isso não é permitido. Ok, então temos outros alimentos, fontes de hidratos de carbono. Quais são? São as plantas de baixo amido, os vegetais de baixo amido. E temos tudo o que é folhas, alface, agrião, rúcula, canónigos, espinafres, etc. Temos depois frutos como o pimento, a courgette, o chuchu, o tomate, são tudo frutos. Temos também raízes como a cenoura, o nabo, temos a cebola, temos o alho. São tudo alimentos que podemos introduzir no nosso dia a dia. São alimentos que são pouco densos em termos de hidratos de carbono, ou seja, vão ter outros nutrientes e este que não nos faz falta, porque hidratos de carbono é o único dos macronutrientes que não é essencial para o nosso organismo, vamos diminuir essa quantidade. Então, na tua lista de compras, fontes de hidratos de carbono, começa a colocar lá todos os legumes e vegetais que gostas. Se não gostas, também não precisas de colocar. Deixa essa parte em branco, porque, como acabei de dizer, os hidratos de carbono não são essenciais para o nosso organismo. Tá? Há um quarto ponto que podes acrescentar na tua lista, e aí é aquele que vai dar mais sabor ao teu prato. São os temperos. Sal, vinagre, ervas aromáticas e especiarias. Escolhe aquelas que tu mais gostas e faz a lista. Voltando atrás, na lista das proteínas de origem animal, não te esqueças de colocar lá os ovos. Vai lá no estante. Já está? Pronto. E isto é fazer a nossa lista de compras. Então, já passamos pelos 3 primeiros passos para criar o teu estilo Paula. Informação, e estivemos a falar um pouco mais de informação prática, apesar de termos falado dos outros tipos de informação, informação histórica, informação biológica e informação científica. Falamos das limpezas, a importância de começares a limpar o teu espaço, mas depois que é importante também limpares a tua mente, limpares-te de mitos e limpares também o teu ambiente social. E um outro ponto, limpar o corpo, fazer detox, não precisas, a própria alimentação trata disso. Depois passamos para o terceiro passo, que é fazer a lista dos alimentos, aqueles que tu mais gostas e que cabem dentro do conceito. Como? Dividindo em 4 partes. Proteína de origem animal, qualquer animal que tu gostes. Depois, gorduras boas e dei os exemplos. Depois, fontes de hidratos de carbono, aqueles que tu mais gostas e são os vegetais e legumes de baixo amido. Depois falamos do quarto ponto da lista de compras, da lista de alimentos, que são os temperos. Sal, vinagre e aquelas ervas aromáticas e aquelas especiarias que tu mais gostas. Agora é hora de falarmos no quarto passo. Qual é o quarto passo? É o alimentar-te corretamente. É o ires para a cozinha e construir-se o teu prato. Baseado em tudo aquilo que já falei hoje, sabes que, afinal, o alimento mais denso em termos nutricionais é muito bem, proteína de origem animal. Então, hoje o que te posso dizer e que é importante para começares a fazer é que quando fores criar o teu prato ou quando fores pensar na tua próxima refeição, a primeira coisa que tens que fazer é: qual vai ser o alimento mais denso que eu vou colocar no meu prato? Qual é a fonte de proteína animal que vai ser a base do meu prato? Escolhe, coloca no prato ou começa a cozinhar isso e o resto são complementos. Mas sobre esta parte da alimentação nós vamos falar amanhã, na próxima aula, que esta já tem
25 minutos já é tempo suficiente para uma aula porque tem muita informação. Os 4 passos condensados numa aula é grande informação para ti. Vemo-nos amanhã aqui. Já sabes, amanhã é a última aula desta Semana do Foco, onde o foco é que tu crias o teu objetivo, a tua meta, o lugar para onde tu queres ir, para depois começares a ter as tuas metas de processo bem definidas, pegares nos 4 passos e começares depois a criar o teu estilo, Paula. Até amanhã, aqui vimos os 4 passos, informação, limpezas, lista de compras e ida para a cozinha. Amanhã focar-nos neste último ponto. Já sabes, fica bem e até amanhã na aula número 4. Até lá, tranquilamente, Bela.